Você tem só ouvido ou você tem se aprofundado na palavra do Senhor? A palavra de Deus diz que nós devemos nos aprofundar e criar raízes na instrução da palavra. Mas muitas vezes nós não fazemos isso. Estamos acostumados apenas a receber e não analisar aquilo que estamos recebendo de informação. Mas fique nessa dopamina, porque eu tenho certeza que hoje Deus vai te direcionar a se tornar uma pessoa sábia de maneira correta e se aprofundar verdadeiramente na palavra do Senhor. Olá, minhas conquistadoras, bom dia para você que já está aqui preparada para o nosso momento de devocional. Eu amo esse nosso momento aqui, é um momento tão lindo, tão precioso, onde a palavra do Senhor nos direciona, nos corrige, também nos anima, nos dá direção. É isso que a palavra de Deus faz, né? E como é precioso podermos separar esse tempo para termos intimidade com Deus. E se você não tem esse hábito, eu já recomendo que você separe de fato esse momento para você mergulhar aqui. É praticar mesmo o OPA que eu sempre falo, ouvir, pensar e agir. Não só assistir, não só ficar escutando, mas deixar isso entrar no seu coração, porque quando entra no coração, aí há de fato transformação. E hoje nós vamos até falar mais sobre isso, como nós podemos de fato ter a expressão da essência de Cristo em nós a partir do conhecimento da palavra, e é onde muitas pessoas têm errado, têm falhado. Elas têm muito conhecimento, mas pouca profundidade naquilo que elas sabem. E hoje, Deus ele quer trazer você para este momento de entendimento da palavra, de conhecimento da palavra, para que você não seja raso no seu relacionamento. Então, prepare o seu coração, pegue a Bíblia, caderno e caneta na mão para anotar, para deixar com que essa ministração, esse devocional tenha liberdade no seu coração. E você que é nova por aqui, já se inscreva no canal, habilita o sino de notificações para não perder a nossa programação. De segunda a sexta temos aqui esse nosso momento de devocional, as dopaminas diárias, às 7 horas da manhã, e eu espero você nos próximos dias aqui, tá? Então já se inscreva no canal para não perder a nossa programação. Entre também na Escola da Sabedoria para ficar por dentro de toda a nossa programação, de toda a nossa agenda, também os treinamentos e workshops, a mentoria que está disponível agora. Tem tudo aqui na descrição do vídeo para você que deseja ter mais contato, intimidade com aquilo que eu tenho desenvolvido e trabalhado em tantas mulheres. Se você está nesse processo de transformação, vem colar junto comigo, participa desses projetos que eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida. Combinado? Então já faz tudo isso para você não perder e, claro, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com outras pessoas para que mais vidas sejam alcançadas. E nós estamos falando através dessa dopamina, né? No início eu até trouxe para vocês uma pergunta, né? Se hoje você tem ouvido ou só recebido a palavra, ou se na verdade você tem se aprofundado naquilo que você tem recebido de informação. Querendo ou não, gente, nós vivemos na era da informação. Hoje a informação ela vem muito rápido. Você abre aqui o canal, você tem vários vídeos, várias fontes, várias pessoas falando, e como de fato a gente filtrar aquilo que é bom e aquilo que não é, aquilo que eu devo ouvir e aquilo que eu não devo ouvir. E é muitas vezes isso que tem gerado confusão na vida de muitas pessoas. A gente tem ouvido muitas vozes, tem recebido muitas informações, sendo alimentada de diversas fontes, mas que no final a gente não faz um filtro e não faz uma análise daquilo que realmente eu deveria ouvir, aceitar e até mesmo praticar. Por isso que essa dopamina de hoje é um alerta mesmo para que você não entre nesse modo automático de só receber, receber, receber e não deixar com que a transformação genuína entre na sua vida a ponto de você perceber aquilo que está sendo ministrado, aquilo que está sendo dito, se é ou não coerente com a palavra, porque é isso que vai fazer a diferença. Preste muita atenção. Não deixe com que nenhuma informação que chegue até você fique no subentendido ou até mesmo sem raízes ou base. Você precisa ter a responsabilidade de buscar compreender profundamente aquilo que você tem aceitado como informação. E isso, inclusive, nas escrituras, porque quando nós não analisamos as escrituras, podemos cair em diversos conceitos e ensinos que são incoerentes com a palavra de Deus.
Então olha como é importante você conhecer a palavra, ter intimidade com a palavra, para que você não seja enganado com ensinamentos errados e até palavras que não estão condizentes com a palavra do Senhor. Então eu quero te convidar, antes da gente entrar, mergulhar no texto de hoje, a orar comigo para que o teu coração esteja aberto e que nada do que nós vamos falar aqui você venha interpretar errado ou seja roubado de você, mas que na verdade tudo que nós vamos viver aqui, tudo que nós vamos falar aqui possa ser resposta de Deus para a sua vida e trazer clareza e direcionamento para você. Vamos orar? Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. Obrigada, Pai, por este momento de devocional, por esse momento onde o Senhor fala ao nosso coração, dirige as nossas vidas e nos instrui conforme a sua vontade. Senhor, neste momento eu quero entregar nas suas mãos, Pai, a vida dessas pessoas que estão me escutando, o coração delas, Pai, para que possa realmente receber aquilo que o Senhor tem preparado. A minha oração neste momento, Senhor, é que aquilo que muitas vezes dificulta a gente compreender a tua voz, ou até que faz a gente olhar de forma errada para as circunstâncias, possa ser arrancado e eliminado de nós, e que possamos ser fiéis ao Senhor, independente das circunstâncias, Pai. E essa palavra que vai ser ministrada possa ter liberdade no coração de quem escuta, gerando transformação e vida. Assim eu oro e glorifico a Ti em nome de Jesus. Amém. Bom, minhas conquistadoras, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí em Atos, capítulo 17. Nós vamos ler um texto, na verdade 2 versículos, que para mim me fez refletir muito sobre a importância de realmente analisarmos a fonte daquilo que nós estamos recebendo e ouvindo. E aqui é interessante que nós vamos ver o exemplo de um povo que foi realmente elogiado pela sua postura ao ouvir Paulo ministrar. É muito interessante vermos a maneira como está escrito aqui. E quando eu li esse texto, o Senhor falou muito forte no meu coração. Existem muitas pessoas que hoje não conseguem compreender ou não conseguem entender aquilo que está sendo falado, ministrado, porque não tem se aprofundado na palavra. Tem ficado no raso e tem esperado que os outros façam aquilo que ela precisa fazer. E eu oro a Deus para que você não seja essa pessoa que depende que outros falem, né? Que os outros façam, que os outros direcionem, para que você saiba o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. E se hoje você tem sido dependente de que outros façam, que outros falem, que através dessa dopamina você possa sair daqui posicionada para ter a sua postura e atitude também. Então você que abriu sua Bíblia aí, Atos capítulo 17, nós vamos ler do verso 10 ao 11, que diz assim: Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Olha que poderoso que está escrito aqui. Eu quero ler de novo o verso 11, para você entender o que tem por trás desse texto, que diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse e examinavam todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Vemos aqui nesse texto que existem duas pessoas aqui, dois povos sendo citados. Um era o povo bereano e o outro era o povo tessalônico. E é interessante que aqui faz uma comparação, dizendo que os bereanos eram mais nobres do que os tessalônicos. Mas agora vamos pensar. Por que os tessalonicenses não eram tão nobres quanto os bereanos? A Bíblia ela nos traz aqui um motivo. E é logo depois que diz assim: pois receberam a mensagem com grande interesse. Então, os bereanos, quando ouviram Paulo ministrar, quando ouviram Paulo falar das verdades do reino, da palavra de Deus, de Jesus, quando os bereanos ouviram as Escrituras faladas por Paulo, eles receberam interessados em querer saber mais. E ao ter interesse,
eles foram identificar se aquilo que estava sendo dito, que estava sendo pregado, estava coerente com as Escrituras. Olha que interessante este ponto. E aqui começa o nosso momento de reflexão. Preste atenção, um povo que ouve a palavra, ouve um homem pregar, ouve um homem falar de Deus, de Jesus, né? Do plano de redenção. E esses homens que estavam ali ouvindo Paulo, eles não estavam só recebendo, mas eles estavam interessados em entender o que Paulo estava falando. E essa é a demonstração que muitas pessoas estão apenas recebendo, mas não estão interessadas em saber a fonte, em entender a fundo, em aprender verdadeiramente com aquilo que estão recebendo. E aí onde muitas pessoas acabam sendo vulneráveis aos ataques do inimigo. Porque o inimigo, ele sabe o quanto você muitas vezes não conhece as Escrituras. E ele vai lá e luta contra você, e você, por não saber o que as Escrituras falam, você acaba não assumindo a postura que deveria assumir. Isso é muito sério, conquistadora. Existem muitas pessoas que estão se portando, se posicionando diferente do que deveriam se posicionar, se portar, porque não conhecem as Escrituras. Conhecem o raso, conhecem o que o outro disse, conhecem as histórias, mas não sabem o que tem por trás daquilo. Não procuram ter interesse em se aprofundar. É isso que me chama a atenção. Os bereanos, eles tiveram interesse. Jesus mesmo, ele fala, né? Quando ele estava ali pregando o Sermão do Monte, e ali ele estava ensinando o povo, e ele percebeu que ali muitos não queriam ouvir. E aí Jesus, ele pega e fala aos discípulos: a vocês que estão interessados, a vocês que têm o desejo, o interesse em saber mais, a vocês será revelado o reino dos céus. Essa é a demonstração que muitas pessoas querem saber o que a palavra fala, querem conhecer a Deus, querem entender o propósito de vida, mas poucas têm interesse em se aprofundar verdadeiramente, em pegar as Escrituras, examinar, ler, compreender, pesquisar, ouvir, pensar, agir, tudo que eu ensino para vocês aqui no OPA, né? E é muito sério isso, porque quantas pessoas estão se contentando com o que o outro fala, com a fé do outro, do que com a sua própria construção? Será que hoje existem pessoas aqui me escutando que estão dependentes que o outro fale, que o outro faça, para que aí sim você ouça Deus falar? Entenda uma coisa, as dopaminas aqui é uma ferramenta para fazer você ter mais desejo e interesse em aprofundar no conhecimento da palavra. Mas as dopaminas, elas não vão suprir a falta que faz de você buscar a Deus no seu secreto também. As dopaminas, elas não podem substituir a sua busca no secreto com Deus. Aqui a gente lê a Bíblia, aqui a gente ora, aqui a gente aprende, mas aqui é para te incentivar a ouvir a palavra e você praticar aí na sua casa também, se aprofundando naquilo que eu estou compartilhando aqui. É por isso que eu sempre falo, pratique o OPA, ouvir, pensar, agir. É por isso que eu falo para você pegar um caderno, caneta, para você pegar a Bíblia, para você ter ela na sua mão, poder ler, poder grifar, poder escrever. Isso é ter interesse, é querer mais, é querer aprofundar, é buscar mais e mais. Só que muitos não estão fazendo isso. Estamos nos acostumando a receber tudo mastigado. Estamos acostumados a não fazer mais a nossa parte, porque o outro vai fazer, porque o Beltrano vai lá e traz, porque tem um vídeo lá que vai fazer isso por mim. Só que na verdade não. Porque Deus, ele quer que você também pegue as Escrituras, que você analise, que você leia, que você preste atenção. Esse povo foi chamado de nobre porque eles eram dignos de confiança, porque eles não eram pessoas que ficavam apenas ouvindo, mas eles pensavam no que estavam ouvindo, eles analisavam o contexto e aí sim eles agiam. E hoje essa dopamina é para fazer você refletir. Você tem se aprofundado realmente em conhecer a palavra?
Você tem tido interesse em saber mais sobre a fonte da palavra de Deus? Quando você ouve uma ministração, você procura identificar se aquilo que está sendo dito realmente é o que está escrito na palavra? Ou você ouve, diz amém e nem sabe se aquilo realmente está ou não na palavra? E entenda, eu não estou falando aqui sobre você manjar ou conhecer tudo, né? Tudo da teologia. Não é sobre isso. É sobre você saber o que a Bíblia diz e analisar aquilo que você está ouvindo, se está alinhado ao que a palavra de Deus diz. Porque muitas pessoas falam, eu quero saber o que Deus quer, eu quero saber a vontade de Deus. É muito simples. A vontade de Deus já está escrito aqui, ó. A verdade é que nem todos procuram saber. Muitos querem saber a vontade de Deus, mas poucos estão dispostos a realmente deixar com que Deus fale com elas através das Escrituras. Hoje, o meu convite para você é que você não saia daqui apenas ouvindo ou escutando, mas que você saia daqui se posicionando, desejando mais intimidade com Deus, mais leitura bíblica, mais oração. Está na hora de você fazer por você. Não adianta você achar que vir aqui, ouvir uma dopamina, pronto, já cumpri o meu papel do dia. Não. Essa dopamina, os nossos materiais aqui, os devocionais que a gente tem mandado na escola, são propósitos para te incentivar a fazer isso. Mas isso não substitui o que você precisa fazer. Consegue entender? Então talvez hoje você esteja substituindo, achando que dá para substituir. Mas a verdade é que não. Porque Deus, Ele quer que você tenha interesse. Assim como aquele povo teve interesse. Ouviu Paulo. Paulo era um homem muito coerente. Mas mesmo sendo Paulo pregando, eles ficaram atentos às Escrituras. E aqui mostra pra gente que não é para você ser questionadora, mas é para você ser analista daquilo que você tem ouvido e recebido. Você tem feito isso? Você tem analisado? Você tem se aprofundado? Essa dopamina de hoje é para que realmente você se posicione. Para que você não deixe mais com que as coisas fiquem no raso. Para que você não se contente mais com aquilo que é raso, que não é verdadeiro. Ouve uma palavra, mas vai lá na Bíblia, confere a palavra. Por que eu ponho sempre aqui na tela para vocês quando eu estou lendo a Bíblia? Para você ver que está nas Escrituras, é o que está sendo dito na palavra. Mas muitas vezes a gente não faz isso. Hoje já deu, né, a onda de ir para a igreja e nem levar a Bíblia. Porque hoje a Bíblia está no celular, mas quantos abrem de fato o celular para ler a Bíblia? Quantos realmente estão interessados em não só ficar ali recebendo mastigado, mas aprofundar? Quantos? Entenda, não estou falando para você se tornar uma religiosa da lei, que nem os fariseus eram com Jesus, tentar encontrar o que Jesus falava que não era coerente. Não, não é sobre isso. Não é sobre você ficar vendo se está escrito certo, se está falando certo, mas é sobre você entender se é isso que Deus realmente fala. Se é isso que Deus realmente instrui. Porque hoje tem muita gente sendo enganada por vários ensinamentos, porque não conhecem as Escrituras, não sabem o que as Escrituras dizem. Tem muitas pessoas que não têm nem ousadia para orar, porque não conhecem as Escrituras. Você sabia que para você orar com confiança, você tem que conhecer a palavra? Porque a oração a gente não faz o que a gente pensa. A gente não faz o que a gente acha. A oração a gente faz com que a palavra nos instrui a orar. A oração que Deus ouve, que responde, é a oração que está alinhada à palavra. Então, se eu não conheço a palavra, eu não sei orar. Eu não consigo orar. Se eu não conheço a palavra, eu só vou falar palavras ao vento. E aí eu vou fazer exatamente o que diz lá em Tiago. Pede, não recebem porque pedem mal. Muita gente orando, muita gente pedindo, mas está orando e pedindo coisas que não tem nada alinhado ao coração de Deus. Mas por quê? Porque não conhece nem o que Deus pensa, o que Deus acha, o que Deus fala, porque não sabe manusear as Escrituras. Está na hora de você sair desse raso, conquistadora. Está na hora de você começar a querer ter mais interesse em se aprofundar. Para finalizar, eu quero trazer até o meu próprio
exemplo. Eu nasci num berço evangélico, conheço as escrituras desde pequena, cresci em EBDs, EBFs, estudos, sabia todas as histórias, Adão e Eva, Golias, o Jonas, né? Todas as historinhas de criança. Cresci ouvindo louvores, canções, mas isso tudo não me fez ser realmente uma conhecedora da palavra e das escrituras. Isso não me fez ser verdadeiramente nobre durante a minha vida. O que me fez realmente ser nobre e sábia na minha jornada com Cristo foi quando eu pratiquei o que está escrito lá em Provérbios. E é isso que eu quero ler com você. Quero finalizar lendo com você o que diz lá em Provérbios, no capítulo 2. Porque lá em Provérbios, capítulo 2, traz a instrução para nós que demonstra se nós vamos ter ou não a verdadeira sabedoria e o verdadeiro conhecimento da palavra. Olha o que diz a partir do verso 4. Diz assim: se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Aqui em Provérbios está dizendo o quê? Aquele que busca, aquele que deseja, não aquele só que recebe. Não é aquele que está ali só ouvindo porque está ali no ambiente, não. É aquele que busca, que não está ali só para ouvir, que não está só escutando um devocional, não está só indo à igreja, mas está interessado. Busca, aprofunda, mergulha. Busca como quem busca um tesouro e não cansa até que encontre. Isso é o que faz uma pessoa conhecer as Escrituras, é isso que faz uma pessoa ser verdadeiramente sábia. E foi isso que eu comecei a viver quando de fato eu entendi o que eu deveria fazer para começar a compreender as Escrituras. Hoje você me vê aqui falando da palavra de Deus com convicção, com alegria, mas nem sempre foi assim. Eu demorei muito, inclusive, para compartilhar aquilo que queimava o meu coração, porque antes eu não tinha contato com a palavra de maneira profunda. Eu conhecia tudo. Se me perguntassem o que estava escrito, eu sabia. Mas eu não tinha a profundidade. Porque conhecer o que está escrito não muda se você não tiver a profundidade do que está escrito. Se você não tiver a revelação. Então tem muita gente conhecendo tudo ao pé da letra, sabe de cor e salteado, mas não entendem o propósito, não se aprofundam nas mensagens, simplesmente ficam no raso. É que nem a multidão quando Jesus estava contando as parábolas, fica só no subentendido das parábolas, mas não conseguem compreender o que o reino tem por trás daquelas parábolas. É por isso que Jesus fala, e eu volto a repetir, a revelação do reino era só para os interessados. E você, tem sido interessada? Eu quero fechar essa nossa dopamina de hoje fazendo esse desafio prático para você hoje. Eu quero te desafiar. Hoje não é só uma lição prática, mas é um desafio. Eu quero te desafiar, a partir de hoje, a mergulhar nas Escrituras. A não vir mais aqui para as dopaminas só escutar, mas a praticar aquilo que você está ouvindo, a anotar, a começar a escrever tudo que você está ouvindo, a abrir a Bíblia e ler a palavra, a não ser apenas aquela que fica só ali, ó, com a boca aberta recebendo. Não. Tá na hora de você ser ativa, tá na hora de você ter ação, tá na hora de você ter iniciativa. E para isso, conquistadora, você vai precisar começar a se posicionar e a realmente ter interesse. Porque Deus, ele não quer que você fique só ali, passiva, recebendo. Deus quer que você seja como esse texto que nós lemos aqui em Atos. Um povo que examinava as Escrituras, recebeu com alegria a palavra que Paulo pregava, mas analisavam nas Escrituras. E isso fazia eles serem nobres.
Isso fazia eles serem sábios, porque a sabedoria é um tesouro que somente quem tem interesse em buscá-la vai ter acesso. Se você entendeu, comece a praticar hoje. Coloca aqui nos comentários o opa, que para eu entender que você não está só escutando, mas que você está ouvindo essa palavra e colocando dentro do seu coração o desejo de agir conforme a palavra. E não se esqueça de se preparar para o dia, porque você começa o teu dia de maneira estratégica, também se preparando para ele com sabedoria. Então vai lá, vista o seu melhor, representa Cristo nessa terra através da sua imagem, porque inclusive a palavra de Deus diz que nós somos imagem e semelhança do Senhor, e se Deus é belo, nós também devemos ser. Então quando nós conhecemos as Escrituras, nós sabemos tudo isso, e principalmente que Deus se importa com a sua imagem. Então vai lá, se prepara para o dia, porque o Senhor se agrada daqueles que são intencionais naquilo que fazem. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima dopamina. Tchau, tchau!